Legal, legal, meus amigos internautas conectados na live Web TV Status, quando são exatamente neste momento 22 horas e 11 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense. Já falamos na primeira live do direito de resposta do meu querido amigo Ney José, falamos do Varziano e agora vamos falar do Sub-17 Campeonato Futebol de Campo em Santa Vitória do Palmar. No primeiro momento falamos do Varziano, a decisão do veterano e Vila Jacinto. Não falei até dos gols, né? Não falei até dos gols do veterano, que possivelmente a gente vai fazer tudo direitinho, falar tudo direitinho, mas os gols foram marcados, 2 gols, agora até me perdi, mas um foi do Jordan, 2 do André, o primeiro e o segundo marcado pelo André, o terceiro pelo Jordan, e o último gol eu não me lembro quem marcou. Depois até o pessoal que lembrar e me corrija aí, porque tá tudo com o Nata, né? Tudo na anotação do Nata, eu me esqueci. Eu sei que o primeiro foi o André, o segundo foi o André, o terceiro foi o Jordan, e o quarto eu não me lembro quem fez os gols do título do veterano. Vale dizer que o Jordan foi o goleador do campeonato, juntamente com o Zebra. Marcaram 5 gols cada um, mas como o Jordan fez o gol na final, então ele ficou aí com o título de goleador do campeonato. Zebra e Jordan, goleadores do campeonato varziano, com 5 gols cada um. E agora vamos então passar as informações do Sub-17. Sub-17 que teve o vitoriense de ponta a ponta, exemplo que faz o Lewis Hamilton, né? Na Mercedes, é Mercedes, né? Se eu não estou enganado, que faz aí na Fórmula 1, foi mais ou menos o que fez o vitoriense, guardadas as devidas proporções, atropelou seus adversários, teve apenas 2 empates durante todo o campeonato, não perdeu para ninguém, indiscutivelmente é a melhor, não é agora, depois do campeonato, depois de terminar o campeonato, que a gente está dizendo isso. Nós fizemos a resenha na primeira rodada, para que seja exatamente a olho nu, não, sem base, sem nada, para que depois a gente possa ter uma analogia, ter uma análise daquilo que nós entendemos, né? Porque nem tudo a gente, obviamente, tem o pleno conhecimento. Não é que nem tudo a gente sabe. Saber a gente não sabe nada, né? Mas conhecimento a gente tem, né? Eu procuro, ao menos, ter uma noção das bobagens que eu vou falar sobre cada campeonato, sobre cada jogo, cada jogador, para diminuir a minha margem de bobagem, a margem de erro que a gente tem, que sempre vamos ter. Mas quando você diminui isso, melhora a qualidade da informação. E na primeira rodada eu pontuei que o vitoriense já despontava evidentemente como candidato indiscutível ao título, isso no primeiro jogo. E naquele primeiro jogo o vitoriense apenas tinha empatado com o Rio Branco em 2-2. Então só para você ter uma ideia, né? O primeiro jogo que eu tive pouquinho foi Vitoriense 2, Rio Branco 2. E a partir do segundo jogo, que o Vitoriense meteu 6-0 no Brasil, que já ficou evidentemente, na minha percepção, qual seria a rota do Vitoriense. Indiscutivelmente estaria na final e, obviamente, que eu pontuava, acreditava que pudesse ser o campeão. Não pelo demérito às outras equipes, mas pelo grau de evolução e de preparo que estava a equipe do Vitoriense. E que manteve, perdendo jogadores, trocando jogadores jogando concomitantemente campeonato aqui em Santa Vitória e campeonato na regional, disputando aí em Pelotas e por vezes em outras cidades, com o Bruno, tanto com o Brasilândia quanto com o Galera, né? Ali tem guris do Sub-16, do Sub-17 e alguns do Sub-15, como o Raí, por exemplo, que andou também jogando fora. Mas por fim, o Vitoriense na sua estrutura despontou desde o início já como favorito, era inconteste, e que se confirmou. Tinha aí, obviamente, a condição do Santa Cruz brigar para ter o segundo jogo, queria ter o segundo jogo, mas aí o Santa Cruz teve alguns problemas, principalmente a não possibilidade de participação do seu astro do time, camisa 10, Abimael, não diminuindo os outros do grupo, né, mas eles próprios sentem isso, que o Abimael é o astro do time, e em sendo ele a referência e não estando,
E aí ficou um pouco mais difícil. Não que isso seja a solução, porque houve jogos em que ele estava e que a equipe perdeu, e que ele não fora muito bem. Jogo passado, por exemplo, na decisão do turno, ele em campo não foi bem, talvez na minha percepção tenha sido até a pior partida dele durante todo o campeonato. O time perdeu por 2-0, quer dizer que poderia ele estar em campo e ter perdido igualmente, né? Então não é essa a condição, mas que fez falta, fez. E ainda para completar, outros 6 jogadores também não puderam se fazer presente, alguns por estarem fazendo o PAV, né, prestando prova para o PAV, e outros até não sei por completo se todos os jogadores estavam no PAV. Por exemplo, o goleiro Henrique, né, titular absoluto, fazendo um campeonato regular, muito bem, não pôde se fazer presente. Lucas, o ala pela direita, o Lucas da campanha, né, que o pessoal chama, muito bom jogador. Samuca, o Léo, é o Diabo Loiro, né? o Mikael e o Malik, né? É regular, trombador, firme, o Turquito, né? O Turco, como a gente chama, e ele não se ofende, gosta de ser inclusive chamado, e claro, o astro do time, Abimael. Aí você tem 7 jogadores num elenco, comparando-se com a equipe do Vitoriense, obviamente, diminuto na questão, ao menos vamos colocar ali, de experiência. Não vamos colocar que são melhores ou piores, não vamos colocar isso, não nada não. Mas vamos colocar que a equipe do Vitoriense é uma equipe mais tarimbada, mais cascadura, mais cascuda. Então, você tem 7, e nesses 7, 3 que são titulares. Henrique, goleiro, é titular. O Lucas, quando ele está, ele é titular. E o Abimael é titular em conteste. Faz, sim, a diferença, né? Poderia ter ganho? Quem sabe, poderia até ter perdido, tomado 5-6-0. Poderia, mas que talvez desse um outro ânimo para a equipe, sim, daria. Então, se não bastassem esses problemas, que em tese poderiam facilitar o trabalho do Vitoriense, tem a condição do Vitoriense ser efetivamente uma equipe muito mais compacta, mais preparada, mais estruturada. Então era muito difícil a tarefa do Santa Cruz, mas fez uma partida épica, na superação, na garra, em volume, inclusive, em determinado momento teve sim volume tático, e em determinados momentos, inclusive, quando teve o jogador a menos, eu não me lembro, quando teve, eu até não consigo me lembrar qual foi o jogador que foi expulso. Me lembrem aqui, gurias, me ajudem a me lembrar qual foi o jogador que foi expulso do Santa Cruz. Estou me passando aqui. Nesse último jogo? Nesse último jogo do Santa Cruz. O Santa Cruz teve um momento que ficou com um jogador a menos lá. Eu tenho essa impressão, agora estou meio ficando velho, meio caduco, tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que teve um momento que o Santa Cruz ficou com um jogador a menos. Eu só não consigo me lembrar quem é que foi expulso. Teve um jogador expulso, sim. A gente estava achando até... sim, me lembrei. O Guizadinho. Gabriel Guizado foi expulso. Que a gente estava temendo que fosse o Luan. Tá. Naquele determinado momento, na expulsão do Gabriel Guizado, o Santa Cruz foi melhor que o Vitoriense. Mas justo, tá louco? Bueno, você sabe, né? Minhas loucuras são... Mas, e por incrível que pareça, o Vitoriense naquele momento ali, teve um determinado momento, bateu cabeça. Ficou desarticulado, tentando estilingar a bola toda hora pro Diego e pro Dalcílio, mas sem a construção. Porque o Dalcílio esteve sempre muito bem vigiado, e o Diego também, só que o Diego tinha uma facilidade por estar improvisado do seu marcador, mas o Vitoriense, não sei o que aconteceu, não sei se foi a concepção de entender que estaria o jogo mais fácil, não sei se deu aquela mini relaxada e muito pelo contrário, o Santa Cruz se mostrou melhor articulado por alguns momentos e mereceu pelo volume até o empate, com um jogador a menos. Mereceu. É que o Vitoriense é um time muito frio. Foi momentâneo essa situação. E piorou, e nesse meio tempo, a equipe deu uma melhorada, teve um pênalti a seu favor, teve um pênalti que foi, não posso dizer desperdiçado, foi sim uma grande defesa do Felipe, né? O Felipe improvisado, fez uma grande defesa no pênalti,
pode ser telegrafado? Até pode. E ali cresceu um pouquinho mais ainda o Santa Cruz e num determinado momento teve muito feio. Parecia que o Santa Cruz ia empatar. Mas aí prevaleceu, obviamente, a qualidade do Vitorense. O Sangue Frio foi lá, fez o 4-2 e liquidou a fatura. Mas vamos dar primeiro aqui umas informações com referência às campanhas dos jogadores. Eu poderia citar um por um, né? Eu primeiro até acho que eu vou passar a escalação aqui, como é que veio. Primeiro, o Vitorense. No gol, Lucas, lateral direito, Felipe com a número 13, não vou dizer os nomes. Os dois zagueiros, Leque e Lucas, lateral esquerdo, Matheus, os dois homens de contenção, Thiago e o Genderson, os dois homens de armação, armação ofensiva, diga-se de passagem, Diego, Dalcir. E, na verdade, Diego e Bruno. Diego e Bruno. Quando passa a escalação aqui, o pessoal dá os números aqui, anota, depois a gente vai vendo como é que fica. Na verdade, Diego e Bruno. Né? Na frente, Edinho e Dalcir, que variou muito. Eu poderia botar Bruno e Dalcir na frente, Diego e Edinho, que foi mais tempo que jogou o Diego com atacante mais fixo. Mas variou muito com o Dalcir, que se desprende do meio e vira, obviamente, aquele segundo atacante, porque lá sempre estava o Edinho como de referência. Mas variava muito, e ora pela esquerda, e ora pela direita, o Diego e o Dalcir. E ainda vinha por trás o Bruno. Tá? Uma estrutura muito bonita, muito bem treinada, muito bem entendida pelos jogadores. Dá para sentir isso. Não é apenas um time que se coloca ali e diz, vamos tentar. Não. Tem uma estrutura tática muito bem definida e que o time executa com maestria. Mas o Santa Cruz também tinha. Um pouquinho mais na vontade, porque os jogadores, obviamente, desconfigurados, não que tenha sido totalmente os 6 desfalques, na verdade 3 são titulares, mas desarticula o time, principalmente a referência do Abimael. Mas o Aloysio fez o feijãozinho com arroz, dentro do que ele tinha de estrutura. O problema foram os 3 gols que tomou, que é muito difícil de buscar 3, seria uma façanha inenarrável se o Santa Cruz conseguisse buscar os 3 e empatar e levar os pênaltis. O feito de ter buscado 3-2 já foi algo para ser contado por muitos e muitos anos da meninada. Porque ali não estava simplesmente uma equipe qualquer, estava ali a equipe invicta. Né? O Vitorense, que durante todo o campeonato tinha tomado 2 gols, se eu não estou enganado. Deixa eu até ver aqui, para ver se eu não estou falando bobagem. Em todo o campeonato, o Vitorense tinha tomado, em todo o campeonato, 5 gols. E só naquele jogo tomou 2. E com o Santa Cruz desfalcado. Quer dizer, é uma coisa que esses meninos têm que contar por muitos e muitos anos como um feito muito grande. Os números, gente, os números traduzem efetivamente a tamanha da dignidade da luta que esses meninos travaram. São incomparáveis. Se você vai para os dados estatísticos, são incomparáveis. Dá uma olhada, por exemplo, para você ver. O Vitorense no primeiro turno empatou na estreia 2-2 com o Rio Branco, venceu 6-0 ao Brasil, ganhou de 4-0 deste Santa Cruz. E na decisão do turno, ganhou do Brasil nos pênaltis. Foi 0-0 no tempo regulamentar e nos pênaltis ganhou de 4-2. A campanha do Santa Cruz no primeiro turno. Perdeu para o Rio Branco, para o Brasil na estreia. 4-2. Empatou 0-0 com o Rio Branco. Perdeu 4-2 para o Brasil. Empatou o segundo jogo 0-0 com o Rio Branco. E perdeu, tomou uma chacoalhada do Vitorense de 4-0. Isso no primeiro turno, as 3 partidas. Segundo turno, o Vitorense ganhou de 1-0 do Rio Branco, empatou 2-2 com o Brasil e ganhou de 3-1 do Santa Cruz. O Santa Cruz no segundo turno ganhou 4-0 do Brasil, 3-0 do Rio Branco e perdeu de 3-1 para o Vitorense. Na decisão, Vitorense 2, Santa Cruz 0. E obviamente
credenciado depois para a final, que teve um jogo só. Poderia ter sido 2, o Vitóriense jogava por 2 empates, ou 2 resultados iguais, uma vitória no primeiro jogo, que foi o que aconteceu, ou ainda que tivesse perdido o primeiro jogo, mas ganha o segundo, seria campeão. Era muito difícil o Santa Cruz ser campeão nas condições que chegou para o Vitóriense. Na final, 4-2. Como é que chegaram as equipes? Vitóriense, 9 jogos ao total. O Santa Cruz, 8 jogos. Porque o Vitóriense chegou nas 2 finais do segundo turno. A exemplo que fez o Brasil no adulto, o Brasil chegou nas 2 finais de turno. O Vitóriense no sub-17 chegou nas 2 finais. Então, vamos lá para os números absolutos do porquê a discrepância na final. 9 jogos para o Vitóriense, 8 jogos para o Brasil. Então nós vamos por desempenho, campanha por percentual. Vitóriense, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. 2 empates, nenhuma derrota. Marcou 24 gols, sofreu 7, um saldo de 17. Uma média de gols por partida de 2,67. Quase, mais de 2 gols e meio por jogo. E precisam 2 jogos para que ele sofra um gol. Ou seja, 0,78 a média de gol sofrido, ou seja, é menos de um gol. A cada 2 jogos, o Vitóriense sofre um gol. É uma façanha, é um cano de time, como a gente costuma dizer. O aproveitamento do Vitóriense no campeonato, ao término do campeonato, foi de 85%. Você tem noção em números absolutos do que significa isso? Vai buscar as melhores campanhas de todos os times que você conhece em todos os campeonatos, para ter um entendimento do que significa isso em termos percentuais. É um feito que deve ser condecorado com uma placa e guardado para a posteridade. Do lado de Santa Cruz, para você ver a discrepância e a diferença, e principalmente o Santa Cruz foi uma equipe que se montou muito abruptamente para que possa participar do campeonato. Foi assim no adulto e foi assim no sub-17. A meritocracia se daria, obviamente, ao Aloysio, eu sou diretoria do veterano, juntamente com o Santa Cruz, que fizeram essa parceria e teve a condição de ter tanto no adulto, quanto também o adulto já não é a parte do veterano, mas no sub-17 sim. Então, o Santa Cruz, eu estou querendo dizendo, a parte do sub-17 é veterano que faz aí a parceria com o Santa Cruz, o adulto não. Para você ter uma ideia, então, a campanha do Santa Cruz ao término do campeonato, em números absolutos, para que você possa fazer o comparativo, porque uma equipe ganha e a outra perde, em tese, para entender assim. 8 jogos, um a menos, já falado, porque o Vitóriense chegou nas 2 finais e o Santa só numa. Então, 8 jogos do Santa. 2 vitórias contra 7. 1 empate contra 2. 5 derrotas contra nenhuma. Marcou 12, sofreu 17, um saldo negativo de 5 gols. O aproveitamento de 29%. Ou seja, é um abismo de diferença. Né? O que o Aloysio fez foi tirar. Aqui está meu cachorrinho na volta aqui, fica enchendo agora aqui. Zorro, agora estou trabalhando, agora não posso dar atenção. Um dogo argentino que eu tenho aqui, e agora ele está aqui na minha volta e ele quer atenção também. O aproveitamento do Santa Cruz, 29%, contra 85%. E o feito que eu digo do Aloysio, que foi efetivamente tirar leite de pedra no campeonato da maneira que se organizou. Porque quem teria que estar decidindo esse título? E me perdoe, é que eu falo exatamente o que eu penso, gente. E por isso que eu sei do desgaste que eu tenho, que depois o pessoal, quando olha para mim, quando passa por mim, olha torcido. Mas eu, infelizmente, não sei ser de outra forma. E não é demérito para ninguém o que eu estou falando. É que quem, no papel, em tese, estaria aqui nessa decisão, seria o Brasil. Seria a decisão de Brasil e Vitóriense. Em tese, olhando, seria Brasil e Vitóriense. Rio Branco é uma equipe de informação que queria, sim, também, se desse uma chegadinha, dava assim. O Rio Branco não trabalhou também para ser quarto, trabalhou sim para chegar na final. Não é o primeiro a ganhar, ok, mas que também trabalhou sim, porque o Catapimbas trabalha efetivamente detalhes. Ele procura extrair dos seus jogadores a condição de competitividade.
Então, não deu, não deu, mas trabalhou para ser sim. O Brasil, a decepção dessa categoria. Ah, mas quais são os fatores? Ó, é o que acontece no profissional. Primeiro que o Maranhão não é técnico. É um excepcional jogador. Excepcional jogador, principalmente na válvula de escape. Mas técnico ainda não, ele ainda está verde. Mas o Maeka é. O Guegue, se estivesse em pé, você está se liquidando com o Maranhão. Não é isso. O Maranhão é tipo daquele guri bonachão, amigo dos guris, que de repente não se impõe com uma gurizada que está aí no aflorar aí da quase a maioridade. É difícil lidar com a gurizada do sub-17. Sub-15 é uma coisa, sub-16, sub-17 já é meio complicado. Se você não tiver autoridade, postura, conhecimento, uma série de atributos para lidar com ele, você não consegue colocar a gurizada na mão. Com os adultos, às vezes, é mais fácil do que colocar a gurizada na mão. Eu sei do que eu estou falando. Pode ter quem conteste que acha que eu estou falando bobagem, mas eu sei do que eu estou falando. Então, o Maranhão, eu não identifico ainda, ele pode conhecer todos os meandros, né? Ter o conhecimento tático, eu até acredito que ele tenha, mas ele não tem ainda o preparo para ser técnico de um sub-17. E talvez aí faltou essa engrenagem do Brasil. Mas ninguém tem nada com isso. Santa Cruz não tem nada com isso, o Brasil, o Vitorense não tem nada com isso, e o Rio Branco também não. Eu estou a dizer algumas coisas do que o Brasil fez uma campanha não condizente com a estrutura que tem o Brasil e com os títulos que tem ao longo da história. Tomou 6, tomou 4, foi um ano calamitoso para o Brasil. Em tese, no papel, seria então o Brasil, posteriormente seria até o Rio Branco, e em último Santa Cruz. Assim nasceu o campeonato. Assim nasceu a primeira rodada. Então, se dava, em tese, a impressão de que os finalistas ou seriam Vitorense, que já estava, e já vislumbrado, talvez, quase garantido, o Brasil, e um pouquinho mais perto, talvez, o Rio Branco, pelo que se viu. Mas o Santa Cruz, capaz, Santa Cruz, né? Só que o Aloysio, pela competência que tem, o elenco é muito bom. Eu não conhecia 99% dos guris do Santa Cruz. Conheci muitos, e ainda bato cabeça ainda com o nome da gurizada. Mas já tenho uma identificação com alguns eu conhecia, assim, né? Abimael, Marcel, o Alisson. Né? São guris que alguns eu conheço desde bebê praticamente. Mas eu não tinha conhecimento do resto da gurizada não. Diferente do Brasil, que eu já conheço muito dele. O Rio Branco conheço bastante também. E o Vitorense conheço praticamente todo o time. Já acompanhava eles lá. Então a gente dava assim, quem era o patinho feio do campeonato? O Santa. Os números dão essas informações. A partir da campanha do Vitorense. Mas em campo tudo mudou nessa decisão. E olha que era visível aos quatro ventos que o Vitorense ganharia. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho diz, o Vitorense é favorito, não tem como Santa Cruz tirar o título no primeiro jogo. Mas qualquer uma dessas pessoas, inclusive eu, que sou Santa, sentado na arquibancada, assistindo pela live, ouvindo um pouco da vibração que a gente estava passando para o jogo, duvido que em um determinado momento, não chegou a acreditar que o Santa pudesse empatar. Dava para sentir isso. É diferente quando tu vê que um time está com 3-0, pode fazer 4, pode fazer 5. O Vitorense tinha essa condição. Mas num determinado momento se teve a nítida intenção, a percepção que o Santa podia empatar. E foi quando teve um jogador a menos. Foi exatamente quando teve a expulsão do Salgadinho. Uma transformação... Do Guizadinho. Guizadinho, perdão. Obrigado, Thaís. Uma transformação envolveu os jogadores, foi uma coisa de louco. E a própria sensação, talvez, que tenha ficado mais fácil para o Vitorense, talvez tenha, num determinado momento ali, tirado, desconcentrado a equipe, sei lá, do Vitorense, mas o Santa cresceu demais. O volume é que faltou exatamente, infelizmente para o Santa, faltou exatamente aquela qualidade. Tá? O envolvimento, a entrega, a superação não estava acima até do que podia esperar, mas faltava a qualidade.
faltava o homem da articulação, que no caso é o Abimael ou alguém com as mesmas características dele, e faltava algum pouquinho de qualidade a mais na frente, para concluir, né, que o Vitóriense tem de sobra. Bom, mas isso é normal, né? O Santa Cruz entrou nesse campeonato tendo essas dificuldades, obviamente, embora os guris se mostraram aí com um grande futuro. Tem um guris ali que o próprio Cauê, Verdão, Nizek, uma grata surpresa para mim. E alguns bons valores. Alguns bons valores. Se no Vitóriense a gente tem o Leque, tem o Felipe, tem o Matheus, e meu Deus, tem Dalcírio, tem Diego, tem esse Bruno, né, que surgiu há 2 partidas atrás. O menino é muito bom de bola. Depois fui buscar informação, joga no Sul, ele tem 15 anos, né? 15 para 16, e joga no Sub-20 no Uruguai. Para tu ver a bagagem, o menino desfila dentro de campo, bate escanteio, se apresenta, trabalha na bola, bate de qualquer jeito na bola. É um excepcional jogador, esse menino Bruno, número 14, o alemãozinho que a gente chama ali, parece até com o Galhardo, guardado as proporções do Galhardo do Grêmio. Diga também isso. Gilson, a galera do Sub-17 toda em peso aqui assistindo a live. Que legal, muito obrigado então, avisada. Mandar uns abraços aqui. Diga. Mauro do Amaral, boa noite. Boa noite, Mauro. William Acosta, grande Agilson, Negueba aqui, abraço. O Mauro Edu tá dizendo que quer uma caneca do programa. Eu vou ter que dar uma caneca pro Mauro Edu, porque ele tá sempre na audiência e me cobra essa caneca. Vou te dar uma caneca, Mauro Edu. Vou te dar. Contrariado, mas vou te dar uma caneca. Tu merece, meu querido amigo. Malik Silveira Khaled, Dália Gilson, não deu pra nós, mas valeu muito a pena fazer parte da família Santa Cruz. Com certeza, guerreiro. Caíram de pé. Com certeza. Dalcir Silva também na audiência. Pérola Negra, o showman do campeonato. Rose Santos, boa noite. Estamos no Hermenegildo na escuta. Rogério, Rian, Dalcir, Janderson, Felipe. Olha aí, a família vitoriense. Parabéns ao nosso Verde Negro. Parabéns, claro. Sublinho essa apresentação do Vitóriense, não apenas na final, mas durante todo o campeonato. Fez efetivamente por merecer. Seria um crime o Vitóriense perder. Sem demérito aos outros, mas seria um crime o Vitóriense perder o título. Ney José também na audiência. Ney José, que estava aqui esbravejando, querendo dar na cara do meu querido, do pobre, do Edemar e do pobre, do piorzinho, falou um monte de coisas aqui. Eu quero que tudo que ele tenha falado aqui são calúnias que ele falou, do pobre, do piorzinho e do Edemar. Agilson, um abraço também para o Joel Santos, que está na audiência. Meu grande pivô, né? E a Rose está te perguntando assim: quando vai ser a escolha do melhor jogador do Sub-17? Rose, muito obrigado pela lembrança. Eu não estou aqui com as folhas, né? Eu deixei ali por cima. Mas olha, Rose, eu queria ter levado. Na verdade, eu levei e me esqueci já de entregar no domingo. Eu já podia ter entregue ali para o Vitoriense, para o Santa Cruz, para Vila Jacinto e para o Veterano. Eu já podia ter entregue. Eu esqueci de entregar. Levei e me esqueci de entregar. A partir de amanhã eu estou correndo atrás de cada instituição. Se eu vou entregar para o Vitoriense, melhor, para cada instituição que está disputando o campeonato em suas categorias, como a gente colocou. E aí cada um se reúna, vote faça a sua seleção em conjunto e posteriormente me passa. Então é assim, o Vitoriense no Sub-17 vota para o Sub-17 e o Vitoriense do adulto vota para o adulto. Tá? Cada categoria na sua instituição. E eu já estou com as folhas. Cada um já pode ter a sua seleção. Já pode inclusive preparar para passar para a gente, porque eu já estou com as folhas, eu só deixei no outro lado, mas agora quando der um intervalinho eu já vou trazer para mostrar. Até já postei, né? Para o pessoal olhar ali tudo direitinho, já está ali no perfil da rádio, aqui mesmo na live, já dá para olhar. É só preencher ali. Zagueiro, coloca o zagueiro, goleiro, coloca do lado ali o nome, e depois nós vamos ver quem são os mais votados. Mas já está à disposição. Pode preparar a sua aí, meu querido amigo Rogério, Rose e equipe do Vitoriense no Sub-17, para ver quem é a seleção de acordo com o seu entendimento e assim nos outros clubes também. Diga. Deu? Tá. O William Costa botou, é o Vitoriense, o Dalcir. Negueba. Isso. O Dalcir, executamos cara. Alexander, Vapo. Esse é um perna de pau, sabe, da pontapé e balão.
o leque esse. Agora não pode ser mais. Agora não posso mais chamar de Alexandra. Tem que ser leque. Então tá. Então só falta ser leque. Eu mereço. Então o leque botou assim: olha o meu selo de super fã. Meu Deus do céu. Então não, apaga a bobagem que eu falei dele. Tem o selo de super fã aí? Tem. Apaga que ele só dá pontapé. É um excepcional jogador. É uma elegância. É um menino que joga bonito. Não, apaga as bobagens que eu falei. E o Joel Santos botou assim pra ele, ó: pega o meu ali então. Também, né? Tem o selo de super fã. Mas eu sou super fã de vocês também, meu querido. Inclusive do Joel, que era o meu grande pivô nos tempos aí de Gaviões, né? É verdade, né? Só o único problema com o Joel é que comia demais, né? A gente fazia os jantares. Não lembra daquele? Uma panela grande só pro Joel e uma pro resto do time. Meu Deus do céu. Mesmo a gororoba tanto ruim, né? Diga-se de passagem. Não recunava nada. Jogava bem em qualquer lugar. Com qualquer. O Joel com um garfo na mão, principalmente, né? Um dia eu vou contar essas histórias no resenha. Olha só, Gilson, o Malik botou assim, ó: não tivemos empates. O Santa? Malik Silveira Khaled. O Santa não teve empate? Teve sim. Foi o que ele botou aqui. Não, Malik, teve empate. Aí botou o bonequinho pensativo. Malik, tivesse um empate contra o Rio Branco no segundo jogo do segundo turno, 0-0. Tá bem. O Janderson Vargas colocou: eu não tenho selo, hein? Copamos. Que legal, Tchê, que legal. E o Dalcir botou assim, ó: o Abimael não consegue jogar contra o Vitoriense. Pá! Abima! Abima! Não sou eu que tô dizendo, tá aqui, hein? Meu Deus do céu, Abima! No meio, Abima! Deixa eu citar aqui que eu não posso. Isso, Jesus. Eu não vou citar destaques num time de constelação como tem esse Vitoriense. Deixar um, né? Eu tenho, sei lá, eu teria que buscar todas as escalações aqui. Deixa eu ver aqui. Para tentar citar o máximo. Ó, o Malik botou assim, ó: contra o Rio Branco foi 2-1, 2 gols do Abima. Mas no segundo turno? Não. Acho que tá mal, hein? Eu tenho aqui o primeiro turno. Primeiro turno, Santa perdeu de 4-2 para o Brasil, empatou 0-0 com o Rio Branco e perdeu de 4-0 para o Vitoriense. É isso que nós temos nos resultados que nós pegamos do carnê. No primeiro ele botou. Hein? No primeiro. Não, no primeiro turno. Acredito eu que sim. Sim, isso no primeiro turno. Ô Malik, primeiro turno, o que a gente tem aqui de acordo com o carnê? Santa Cruz 2, Brasil 4. Santa Cruz 0, Rio Branco 0. Santa Cruz 0, Vitoriense 4. Esses são os resultados que eu tenho do primeiro turno. Do segundo turno, Santa Cruz 4, Brasil 0. Santa Cruz 3, Rio Branco 0. E Santa Cruz 1, Vitoriense 3. Ele botou assim, ó: 2-1, 2 do Abima e o gol deles foi do Ricardo. Então esse carnê da Vila, esse carnê da Liga, veio com alguma falha. Eu vou ter que dar razão pro Ney José. Já é uma coisa que eu vou ter que dar razão pro Ney José aí contra o Piorzinho. Alguém me derrubou aqui nessa aqui com este resultado. Sendo assim, muda ali de 2 para 3 vitórias. Né? Sendo assim, muda de 2 para 3 vitórias e cai o empate. Eu vou posteriormente, acreditar em ti, Malik, porque tu é jogador, obviamente, quero crer que tenha sido equivocado esse carnezito aqui que no passado. Assim, ó, vamos ver assim. O Malik botou, né? 2-1, 2 do Abima e o gol deles foi do Ricardo. Aí o Cauê Lacerda botou 4-0 contra o Rio Branco no segundo. Certo. E o Malik colocou 2-1, 2 do Abima e o gol deles foi do Ricardo. Tá tudo correto, só esse segundo jogo que tá mal. Vou acreditar em ti, viste? E vou, obviamente, pedir para recuperar lá e colocar, porque a gente pegou, obviamente, do carnê. Então,
alguma coisa foi por passado, pode ter sido até eu que tenha pego mal, né? Faz tempo já que a gente pegou esse resultado não vem de agora, isso aí faz horas que a gente pegou, depois eu só venho complementando aqui. Mas fica o registro aqui para corrigir. O que eu queria dizer é que independente desta vitória ou deste empate, você passa para 3 vitórias contra 7, né? Ainda assim é uma discrepância, mas sobretudo a qualidade que posteriormente o Santa impôs na decisão, que é onde eu ainda pretendo discorrer mais um pouquinho. Então eu não sei onde está tudo aqui, eu quero falar algumas coisinhas com relação às escalações, porque o Santa, que não tendo o Henrique, o goleiro Henrique colocou o Felipe, e fez algumas, na verdade 2 alterações que foram pontuais, na ausência do Lucas, que é geralmente o lateral direito, ele trabalhou com o Luan e colocou o Denison na esquerda, que invariavelmente, às vezes até ele vem fazendo isso, o Denison por vezes faz meio também, e eu só acho que o Luan joga melhor na lateral esquerda do que na lateral direita, é uma colocação minha, até que depois eu acho que até ele inverteu. Não sei se fui eu que vi um determinado momento errado de transição ali, mas na frente ou no meio eu achei que teve um equívoco. Porra, mas os caras fizeram uma partida épica, tio. Os caras perdendo de 3-0, foram buscar 3-2, um resultado, e tu acha ainda erro? Tá, mas essa é a minha função, né? É só achar problema. Se for a sua solução, coisa boa, não preciso estar aqui. Eu quero achar dor de cabeça para eu criar encrencas aqui. É só para isso que eu presto mesmo. Eu achei que a escalação do Santa, que veio com o goleiro Felipe, o Gabriel Guisadinho de zagueiro e o Brian, o lateral direito o Luan e o Denison na esquerda, o Pedro Cachorro, o primeiro homem de marcação, e o Alisson, o segundo. Os 2 homens de meio, Marcel, Nizé, e na frente Cauê e Betão, aqui que eu achei um pouquinho, não sei se foi na escalação ou na leitura depois do jogo, como é que se parou. Eu acho que aqui quem devia estar era o Guilherme Pereira. Eu me esqueço, o Pereira. O Pereira. Eu acho que aqui nesse meio era ele que tinha que estar. E o Nizé é para segundo tempo. Ele rende muito mais no segundo tempo. Eu sei que é ruim dizer isso, né? Principalmente para jogador que está começando, é muito complicado dizer isso. Mas olha, me entendam de uma maneira, meus queridos amigos, não prejudicial, apenas como uma linha de alguém que também trabalha com essa linha, essa gurizada, assim, e trabalha uma mentalidade um pouquinho diferente. Eu estou dizendo isso baseado num conceito do pouco do que eu entendo e até do que muitas vezes aconteceu comigo, quando eu particularmente tinha a idade aí de vocês. Às vezes, não é sempre, mas num determinado momento, tem jogadores que eles rendem muito mais, embora com a mesma condição física do que os demais, mas ele consegue render muito mais no segundo tempo. Às vezes é uma primeira metade, tem que sair de titular senão não rende. Tem isso também. Tem jogadores que eles só conseguem render quando eles são titular. Tu bota eles na reserva, por melhor que eles sejam tecnicamente, eles não rendem. É muito psicológico, é posicionamento, seja lá o que for. Mas tem isso. Técnicos aí, treinadores que conheçam a gurizada, sabem que eu estou a falar é verossímil o que eu estou a relatar. Cada um percebe de um jeito ou não. Mas dizer que eu estou a mentir, pode ser até que tenha quem discorde, mas não pode me dizer que eu estou a mentir, porque isso é real. Tem jogadores que tu botou ele na reserva, ele não rende. Tu bota ele de titular, é um tempo só, mas ele vai conseguir render. Talvez não renda tudo que tu gostaria, mas ele rende. E tem outros que é a partir do segundo tempo. E não é simplesmente por idade, por cansaço, é por afeição mesmo, sabe? O dom do cara de entrar e resolver. Como há muitos anos atrás, toda coisa que está me ouvindo aqui não sabe o que eu estou falando. Mas havia um centroavante no Internacional chamado do Escurinho, né? Ele entrava sempre no segundo tempo, porque ele era no segundo tempo o maior time de explosão dele. Geralmente fazia sempre gol de cabeça. Mas era a marca registrada dele, era entrar no segundo tempo. Ele saía de titular e não rendia. Como tem alguns jogadores aqui no Grêmio, no próprio Internacional que vocês acompanham, tem jogadores assim. Você bota o cara, todo mundo começa e o cara vai bem. Aí a torcida, bota ali titular, o cara não consegue render. Então o técnico tem
esses meandros às vezes para trabalhar. O Nizé é um desses jogadores. Tá? É tipo que aquilo que tu coloca ele no segundo tempo, ele vai te armar um salseiro, vai te criar uma explosão, uma dinâmica de jogo totalmente diferente. Mas é minha ótica só. Então, para apontar alguma situação, eu teria colocado em tese, claro que depois que eu vi o jogo também, né, acompanhando ali, talvez, ou ainda com o Nizé dentro de campo, mas eu puxaria talvez um pouquinho o Vetão, um pouquinho mais para dentro. Não é muito a dele, o Vetão é um pouquinho mais para frente, o Everton, o Vetão um pouquinho mais para frente, Cauê é muito bom, mas um pouquinho mais para frente, e o Nizé também é mais para frente. Então não tem com quem o Marcel trabalhar, fica ruim para o Pedro e fica ruim para o Alisson. E talvez se ele quisesse fazer essa dinâmica, adiantasse o Alisson, mas aí ele não tem esse resguardo atrás. Então ficou muito complicado. A ausência do Abimael principalmente, e talvez do Lucas, que dá como o Alan também poderia, porque ele joga o Denison como segundo homem de marcação. O Denison rende muito mais ali do que como lateral. Como lateral eu não gosto do Denison, mas como centro médio gosto dele. Ele cumpre muito bem a função de centro médio, se casa bem ali com o Alisson, eu gosto ali, eu acho que ele funciona bem de lateral, não gosto, nem na esquerda nem na direita, mas de centro médio, gosto dele. Denison, o filho do Aloysio, ali eu acho que é a função que ele rende muito mais, com o Alisson e com o cachorro. É que quando está o Denison, o cachorro está no banco, que eu acho que o cachorro também começou a pedir espaço, já no outro jogo, hoje, nesse último agora, meu Deus do céu, o menino sobrou, o Pedro Cachorro sobrou. Marcou, armou, criou e finalizou com extrema qualidade naquele golaço que fez. Então, o segundo gol foi fantástico. Mas, para falar do sistema de jogo, foi o único senão, a partir das peças que ele tinha, eu só inverteria. No lugar do Nizé no meio, eu colocaria o Pereira, né? O Guilherme, acho que é o Guilherme, que eu conheço mais como Pereira, colocava ali, acho que teria uma melhor dinâmica. Não sei, poderia ter tomado 50, né? Tomou 13 e depois foi buscar na superação. Mas é uma situação só para a gente ter alguma coisa a mais, né? Para criticar, porque não merecia crítica. O que o Santa Cruz fez, obviamente, que não merece crítica, é simplesmente elogios e redenção aqui, né? Reverência, melhor dizendo a palavra reverência. Diga também isso. Acho que o Abimael ouviu que tu estava falando nele e ele botou, opa, cheguei. Perna de pau. Não, eu tenho que... muito obrigado, obrigado aí também pela audiência, o Abimael. Um grande abraço no seu pai, Rude, que eu soube que o Abimael não serve para amarrar a chuteira do pai dele. E eu digo que o Abimael é craque. Imagina então como é que não jogava o Rude. Mas meus amigos internautas, para citar assim, né, eu podia falar do jogo, acho que o menino Luan tem que ser trabalhando um pouquinho a cabeça dele, como o Raí, né, e o Rude no Rio Branco, né, o Rude no Rio Branco, o Raí no Brasil e o Luan no Santa Cruz. Esses meninos têm que ser olhados um pouquinho mais de perto, para não deixar essa explosão, essa adrenalina que eles têm, né, que isso não é demérito, não é uma coisa ruim, é aquela tensão efetivamente que o jogador que se doa, né, deixa tudo dentro do campo. Raí é assim, este menino Luan é assim, né, e ele vive aquela emoção, então precisa equilibrar isso aí, né, trabalhar mais. O Aloysio tem todas as condições para isso, né, um tempo a mais que esse menino vai conseguir fazer. Já é diferente o caso do Rude, nos primeiros do Branco, que depois eu falo que também precisa ser trabalhado assim, tomara que consigam frutificar. Senão teremos aí alguns problemas quando eles forem adultos, né? Eles precisam entender esse processo agora. Raí e Luan precisam entender agora. Por que falam no Luan? Porque ele é um jogador extremamente viril, né? Ele chega forte, mas ele é muito bom tecnicamente, né? É um jogador que tem uma passada fácil, tem um drible e tem um chute, que não foi aproveitado. Não está sendo aproveitado, porque ele está muito longe. Eu gostaria de ver ele até um pouquinho ali, quase com uma função, não sei se seria o segundo homem de marcação no meio, mas talvez como quarto homem de meio campo, para ofensivo. Eu gostaria de ver o Luan, né, fazendo o que faz o Luan no adulto, Luan ala no adulto. Eu acho que esse Luan lateral do Sub-17 tem essa condição de fazer. Eu vejo ele com muita força, com muita técnica, muito bom, explosivo, tá? E tem uma imposição física. Só precisa ser, obviamente, esses afãs, né, esses ímpetos que
tem essa meninada, precisa sentar um pouquinho, que de uma hora para outra ele pode ser expulso simplesmente por uma jogada fortuita e perde a cabeça. O que é natural, não é nenhum problema, mas precisa obviamente dar uma correção. Demais, gente, eu digo assim, ó, que o Vitorense fez o que tinha que fazer. Era inconcebível o Vitorense perder o título. Tinha que tirar Rose, tinha que tirar Joel, tinha que tirar Lobão, tinha que tirar o Rogério, Ney José, e tem que tirar tudo de lá. Tira tudo de lá, bota do muro para fora. Tinha que correr. Porque do jeito que armaram o time, a estrutura que foi montada, do jeito que o pessoal se dedica, que eu vi, se perdesse esse título, certamente esse pessoal tinha que ir tudo embora. Para passar 2 ou 3 anos se reenergizar, porque alguma coisa estaria errada. Alguma coisa estaria mal, que a gente não saberia o que é, mas estaria errado. Porque seria um crime. Literalmente um crime o Vitorense perdeu o campeonato. Ah, mas poderia? Sim. Bastava que o Santa Cruz tivesse empatado esse jogo agora aqui, não tivesse perdido, empatado esse jogo aqui, e o último, que seria domingo que vem, ganhasse de 1-0, de pênalti, seja lá que for um gol contra, e ganhasse, pronto. O campeonato estaria decidido e o Vitorense tinha perdido um jogo e teria perdido o campeonato. Bastava isso, que era o que o Ney José disse, pô, tu é a favor do regulamento, mas o regulamento ele é injusto. Sim, mas é um regulamento que nunca vai se conseguir a perfeição. Todos os regulamentos terão algumas controvérsias, e esse tem essa, mas eu reputo que eu acho ainda ele muito bom. Mas ele tem essa, que pode uma melhor campanha como o Brasil, como o Vitorense, para 85% de aproveitamento, perde um jogo só e perde o campeonato. Sim, mas não se esqueça que a Vila Jacinto também, que é num outro formato de campeonato, perdeu um único jogo e perdeu o campeonato. A Vila perdeu só um jogo e perdeu o campeonato. Quer dizer, são regulamentos e regulamentos. E o do Varziano é diferente do Sub-17 e do adulto. Então, o regulamento perfeito, construamos, todos nós. Eu aqui com meus pitacos, criticando outros que tem, e vamos lapidando, um dia apresentemos todos juntos, quem sabe discutamos, nos entendemos como sapientes que somos, vulgos inteligentes, e construamos todos juntos um regulamento que contemple todas essas nuances que nós falamos. E pode ser que cheguemos à perfeição, que eu acho que é impossível. Mas esse eu reputo que seja talvez o que seja mais perto para efetivamente valorizar quem tenha melhor desempenho. Mas que existia essa possibilidade, existia. E se acontecesse, obviamente, seria o maior crime, em se tratando de uma campanha espetacular que fez essa equipe do Vitorense, um desempenho, teve 2 empates, que efetivamente também se deu por conta que me lembro que tinha 2 homens apenas no banco, mas também por meritocracia das outras equipes, também as outras equipes jogam, e nem sempre os meninos vão também, nem sempre dá auxílio, vai ser o Cano que é dentro de campo, o próprio menino Diego, e o meio campo uma hora o goleiro pode falhar, nuances são assim. Vai, chuta a bola no meio, de repente um contragolpe, gol, termina o jogo. É possível. Então, essas condições existiriam. Em condições normais, seria um crime o Vitorense ter perdido esse título. Na minha percepção. Os outros que me perdoem, e se quiserem me criticar, obviamente, com quem fala o que quer, ouve o que não quer, eu serei humilde o suficiente para entender se as pessoas quiserem me criticar. Posso não aceitar aí, dependendo de como vem as críticas. Mas eu respeito e me proponho a entender. Mas, então, o Vitorense é um time perfeito, gente. Um goleiro muito bom, não reputo o melhor do campeonato, para mim o melhor é do Rio Branco. Esqueci até o nome do menino do Rio Branco. Matheus Rolando, fala o Cauã aqui. Eu acho ele o melhor goleiro do campeonato. É muito bom o do Vitorense? Mas é muito bom também o do Brasil. E o do Santa também é. São 4 muito bons goleiros. Mas eu acho que o do Rio Branco é melhor. Não sou unânime, né? Não tenho que ser. Eu só tenho que ter o direito de expor a minha ideia com os outros. Mas é essa a situação. Lateral direito, bota quem colocar, o Matheus ou o Felipe. Horas o Matheus, horas o Felipe. Tanto faz quanto tanto fez, é a mesma situação. Dupla de zaga entre quem entrar, Leque, Lucas, me esqueci o nome do outro menino, que agora me fugiu a cabeça também. Mas independente, é um time muito homogêneo. Tu não pode citar esse ou aquele.
Thiago, Diego, Janderson, Dalcir, Edinho, esse Bruno, que para mim foi uma grande surpresa. Aí depois tem o William, o Otávio, o Filipinho, pequenininho, Filipinho, espetacular. É promissor esse menino, essa canetinha desse menino é privilegiada, vai ser sem dúvida nenhuma um dos grandes. O Everton, e aí, sei lá, eu teria, deixa eu ver aqui, nas outras folhas aqui, todas as escalações, às vezes o cara, o Lucas Alvarez, né, o Negueba, que pra mim é uma surpresa. Eu quando olhei o Negueba no primeiro jogo, não achei que ele podia dar bom caldo, eu olhava ele ali no meio, ele é baixinho, retocou, disse, que vai jogar esse menino? Parecia um patinho feio, né? De repente ele vai para a lateral, dá conta da lateral, não ofensivamente, mas defensivamente, cumpre uma função muito bem, taticamente. E no meio, o menininho faz o feijãozinho com a voz dele, marca bem, distribui. É muito bom jogador, sim. Tá de parabéns aí o Rogério. E claro, esse menininho que a mim me surpreendeu. O Edinho na frente, o Juan, o Web, enfim. O Edinho é esse tipo de centroavante hoje que está meio raro, né? Aquele centroavante que se propõe a brigar com os zagueiros, né? Geralmente o centroavante toma 2, 3 pontapés e ele sai. O Naná é uma exceção, o Zebra são exceções, né? O próprio que eu falei agora aí, o Maurício Del Porto, eles são exceções, esses centroavantes estão sumindo. Estilo lá do Evair, né? Muitos anos do Palmeiras, que é centroavante brigador ali, que se propõe a jogar contra 2 zagueiros, né? Romário, que fazia muito bem, jogava sempre contra 2 e resolviam. Este menino, Edinho, é dessa safra aí. Esse menino tendo um pouquinho mais de posicionamento, que às vezes ele cai, é claro que se vê que é em função, obviamente, do trabalho tático, mas dá para trabalhar com ele mais fixo ali. Ele tem força física, tem técnica e se propõe, ele aceita o embate. Tá? E ele tem qualidade técnica para enfrentar 2 jogadores na categoria dele. Por exemplo, hoje no Sub-17, onde ele enfrenta, seja quem for zagueiro, ele consegue enfrentar e ter vantagem por vezes. Né? Porque é isso que dá facilidade para o Diego e dá para o Dalcir vir de trás. Porque ele propõe o jogo, ele leva a vantagem. Senão sempre vai sobrar um lá também para marcar. Não sobra. Tem que tirar alguém do meio, porque ele faz os 2 zagueiros ficar com ele. Então, é uma boa referência para o meu querido amigo Rogério e para o Lobão. Que no papel é o Lobão técnico, mas que eu digo assim, eu respeito, obviamente, dou esse carinho todo pro Lobão, porque sei que é um abnegado do esporte, eu o reconheço, é meu amigo em particular, né? Mas eu digo que o treinador é o Rogério e o Lobo é, obviamente, um ótimo auxiliar, poderá vir ser no futuro o treinador, mas que no papel eu reconheço que é o Lobo, né? É o Lobão. Mas eu digo, só eu, que o treinador é o Rogério, que eu que acompanho ali, vejo previsões e tudo, então me perdoe o Lobão, eu sei que no papel está ele, todo mundo agora está dizendo, né, começando a respeitar, mas eu respeito, como eu disse para o Lobão lá, não, eu te respeito, para mim eu não vou aceitar tuas críticas, porque tu vai dizer que tem que dar os nomes às pessoas, para mim não, tá? Porque eu nunca disse isso, mas eu digo assim, que no papel é o Lobão e na prática o técnico é o Rogério, mas o título fica com os 2 e com toda a equipe, até a Rose é técnica, às vezes muito mais do que o próprio Rogério e do que o próprio Lobão. Digo isso e sem medo que a Rose fique mal comigo. Está dizendo lá que eu interfiro, que eu estou mandando no treinador. Não é nada disso. Mas sei que às vezes ela em público ela começa a gritar da arquibancada, xinga e diz que fulano está jogando porque não sei o que, não está rendendo, e para lá e para cá, olhando lá, quando vê eles fazem. Porque ela também entende. Ela participa, ela sente aqueles meninos como filhos. Então, é uma pessoa que às vezes tem que ser considerada a opinião. Não é aquilo que que faz, tem que mandar. Como a Nazir, minha querida Nazir, fazia no Dunas, gritava lá de cima, papapá, olhando lá, enquanto o Milton tinha que acatar. Mas está sendo mandado pela mulher, que às vezes as pessoas interpretam, até poderia ser, mas não, é que a mulher também entende, cara. É que tem mulheres efetivamente que não são apenas esposas dos treinadores, elas entendem. A Kika do Aloysio, rapaz, esbraveja, xinga, sapateia e disco. Então, às vezes, o cara olha ali e percebe que a mulher, além de querer o bem do seu time, do seu esposo, está efetivamente torcendo para que ele tenha êxito. Então, tem que ser colocado, obviamente, num pedestalzinho para observar. Então, é isso que eu estou dizendo. O título do Vitorense está em todas essas mãos. Em todas essas mãos. E, obviamente, que se eu fosse colocar aqui, estava aqui recentemente, se todo mundo for colocar um pouquinho de cada um, o peso do Ney José, né, como diretor, que é isso, efetivamente, que se propõe um diretor, como faz o Gilmar no Rio Branco e
e sucessivamente nos outros, mas eu digo, o que o Ney se propôs a fazer para os sub-17 do Vitóriense é quase inacreditável. Então, por esse conjunto de situações, esse composto, essa miscelânea de empreendimentos em torno de uma estrutura que eu digo que era um crime o Vitóriense não ganhar. Mas você está dizendo que os outros não fazem? Não, nada disso. Estou dizendo que todos também fizeram por merecê-lo. Mereceram o título, mereceram disputar, ok. Mas merecer ganhar da forma como precisava, acho que seria um crime a partir de todo o desempenho o Vitóriense não ter, se não tivesse conseguido ganhar. Por aí eu encerro a questão do Vitóriense para citar esse menino Gabriel, que ontem foi expulso, o Guisadinho, que também não se deixar influenciar num primeiro momento pelo ímpeto, ele foi expulso, bem expulso, ele errou o chute, né? O jogador antecipou, eu não sei nem se ele foi por mal, mas foi visivelmente uma jogada violenta, e ele realmente mereceu ser expulso sim. Tá? Então, mas não pode fazer disso um troféu. Isso tem que ser aquela questão de maturidade. Pô, se eu tivesse melhor posicionado, se eu tivesse atento à jogada, eu não teria sido, porque eu estava eu estava no lance, eu perdi o time por uma situação. Então é aí que entra o crescimento de um profissional, no meu entendimento, se é que eu posso colaborar um pouquinho, viu? Estou aqui para criticar, porque nessa idade aí a gente não tem que estar apontando crítica, apontar para os marmanjos que nem a gente. Gurizada, se a gente puder contribuir com alguma coisa, se não puder também, bota a cachola, enfia a viola no saco e vai dormir, né? Se eu não puder, se eu não tiver condições de contribuir, porque não tem nada aqui que está para criticar, para não sei o que, não é essa a função. Mas eu digo desse pressuposto que eu vejo ali de cima. Então esse é o chãozinho que eu poderia dar para esse menino Gabriel Guisadinho, que é muito bom zagueiro. E se deu para ver quando o desafio mano a mano, 1 por 1, com indiscutivelmente o melhor jogador, se não o melhor jogador do campeonato, um dos. Seguramente um dos, para não dizer o melhor jogador do campeonato, esse menino Dalcírio. Que o Rogério tem uma meritocracia espetacular, que eu sempre colocaria o Dalcírio como zagueiro, em qualquer situação, jamais como meio, principalmente como meio atacante, como o Rogério colocou. E a resposta que ele deu, que eu vi já no primeiro e principalmente no segundo jogo, quando ganhavam de 5 ou 6 a 0, e o Rogério pedindo para ele para compor num campo embarrado pra caramba, e ele ouvindo que o Rogério, estou falando do menino Dalcírio, e ele ouvindo que o Rogério veio, estava lá na frente, lá porque estavam ganhando 5 ou 6 a 0, e ele voltou para compor o meio, embarrou a chuteira para compor o meio, porque o técnico estava pedindo para compor e vencendo o jogo de 5 a 0, porque ele já estava com o Diego na frente sobrando. Então essas coisas eu pontuo como detalhes que fazem uma grande diferença. Por isso que eu digo que esse menino Gabriel, quando se propôs, Gabriel Guizardo, quando se propôs a marcar, e obviamente que foi uma inteligência tática ali do Aloysio, colocou o seu, talvez o maior velocista, que é esse menino Gabriel, acho, não quero crer, pelo que eu vejo do desenrolar do sistema defensivo que ele tem, é o maior velocista. E ele não poderia dispor de 2 jogadores para marcar o Dalcírio no jogo que perdeu por 2 a 0, foi no jogo da decisão do turno. Ele então abriu 1 por 1, mano. Isso taticamente é quase um suicídio. Tu tem que confiar no teu zagueiro, não é o lateral. É um zagueiro que tu está tirando do teu centro para marcar um marcador que é consideradamente um dos maiores no campeonato. E ele o fez, Aloysio o fez. E ele cumpriu com extrema capacidade. Estou falando do Guizado ao marcar o Dalcírio pela esquerda, onde o Dalcírio é praticamente imarcável, porque ele tanto corre em paralela com bola dominada, quanto corta. Ele tem a condição de quebrar a marcação, porque ele corta para dentro. Então é meio difícil de marcar. Tem jogadores que jogam ali, mas tu já sabe o movimento. O Dalcírio é meio complicado a situação. Além das passadas largas, ele corta em diagonal. Então era difícil a paradinha do menino Gabriel. E ele deu conta. Perdeu umas 3 ou 4, que seria natural, né? Depois ele foi pegando o timezinho e já foi criando dificuldades para o Dalcírio. Aqui o Dalcírio tem uma larga experiência, além de ser zagueiro também, desenvolvendo essa função, levou algumas vantagens e era natural que levasse. Não seria diferente. Mas ele se saiu muito bem. Menino Guizado se saiu muito bem e o Aloysio inteligentemente ali, 1 por 1, tentou e de certa forma neutralizou. Teve uma jogada que foi efetivamente, na verdade 2, que foram efetivamente realizadas
com sucesso pelo Dalcílio, que foram quase gol. Demais, foi disputa, foi escanteio, foi travamento, foi vantagem, chegava um e era o que ele tinha que fazer. Foi perfeito. Isso estou falando do jogo da decisão do turno. Outros jogadores que eu particularmente gosto muito é o Menino Cachorro, porque ele cumpre uma função suja do jogo. Que geralmente os jogadores que cumprem essa função é a função do Negueba, é a função do Tadinho no Brasil. Essa função do Cachorro é aquela que tu tem que marcar quem cai naquele setor e ainda cobrir o lateral. O Cachorro, o Pedro Cachorro, ele já fez isso no jogo anterior, mas nesse ele sobrou. Nesse ele matou a pau. E ainda ele tem ali o alicerce, que é um jogador que eu não preciso nem elogiar, não preciso falar nada, que é o Alisson, que é um craque, porque o menino joga, é ambidestro, trabalha para os dois lados, se apresenta tanto para receber, quanto para sair para o jogo lá na frente. Ele precisa ser visitante mais assíduo do campo ofensivo, só isso. Mas é um jogador espetacular, o Alisson me dispensa comentário. Eu digo do Cachorro porque ele sai do banco de reserva. Porque a preferência nessa posição é do Denison. Eu já vi o Denison fazendo toda a função e acho até que faz melhor que o Cachorro. Mas o Cachorro vem se sobressaindo. Então, nessas duas partidas principalmente, me lembra muito o Jorge Otílio, o Jorginho, que jogava no Independente, jogou comigo há alguns anos também, que eu, em tese, era o craque, né? Me perdoem, quem me viu, quem ouvia a gente jogar nesse time, vai entender o que eu fazia. Eu, em tese, ficava como craque do time, né, para jogar, sem correr, receber a bola, fazer o time jogar. Mas precisava de um operário para fazer isso para mim, para me dar a bola, para marcar, para correr por mim. E este era o Jorge Otílio, o Jorginho. Fazia por quase meio time. Este é Pedro Cachorro. A mesma função, alguém falou, acho que foi o Nato que falou, lembra o Ramiro do Grêmio? Exatamente, pequenininho, corre, marca por todo mundo, quase do estilo do Dunga, né? Só que ele é mais limpo, ele não dá um pontapé, ele chega primeiro, ele antecipa, não dá carrinho, rapaz. No centro médio que não dá carrinho consegue antecipar quase sempre a marcação. Chega primeiro, sai para o lado, é muito bom jogador Pedro Cachorro, este menininho baixinho, bom, gigante de bola. Depois eu vejo, o Marcel, cara, jogou no sacrifício, eu vi o tornozelo do menino. Tá? Eu já achei que ele não tinha nem condição de jogar, pensei que era até virilha. Quando vi o tornozelo, eu achei que ele não tinha condição de jogar. E o que ele jogou para o time foi fora do comum. Tá? Não é aquele Marcel do drible, né? Passar por 2, 3 jogadores como ele sempre tem a condição. Ele jogou efetivamente na condição que ele tinha, de segurar a bola o máximo que ele podia em seu domínio, trabalhar com transitabilidade para quem vem, para quem se apresenta e se apresentar de novo. O fez dignamente. É um jogador diferenciado, é dos grandes e ainda jogou com o peso da camisa nas costas, que é do Abimael, o número 10, ele cumpriu a altura. Na frente o Vetão, o Cauê e o Nizé fizeram o que tinha que fazer mesmo. É a doação, é a entrega, é dificultar o máximo possível o sistema defensivo, que é espetacular, é uma muralha, esse do Vitorense, o Leque, o Lucas, e ainda assim o sistema tomou 2 gols, coisa não tinha acontecido ainda tomar 2 gols, só no empate de 2-2. Não é fácil vencer a defesa do Vitorense, e eles o venceram. E num determinado momento, me perdoem quem tem um entendimento diferente do meu, mas eu senti no jogo, me perdoa Rogério, me perdoa Lobão, me perdoa Rose, que vocês estão aí, Joel. A gente está falando bobagem, nós não entendemos assim. Cara, eu senti no jogo que foram 7 minutos. Durante 7 minutos do jogo, o Santa criou a expectativa que o empate era possível. Ele criou a expectativa. Não foi aquela criação que parecia que ia tomar o 4º gol. Era que ele ia ter condições, ele poderia chegar ao 3º. E aí veio o 4º gol, que já poderia ter sido no pênalti, mas aí veio o 4º gol e aí, claro, foi a pá de cal. Mas até aquele gol ali, o Santa, num determinado momento, passou essa impressão, essa expectativa para o torcedor, para nós, enquanto veículo de comunicação, eu quero crer que passou também para o Vitorense. Porque naquele momento, durante 7 minutos, para ser mais preciso, entre 5 e 7 minutos, o Vitorense meio que se desarticulou um pouquinho ali. E aí depois, claro, botou as coisas normal, foi se organizando, fez o gol e ganhou como quem ganhar, merecia, não era indiscutível. Mas para ver a grandeza que foi a atuação do Santa Cruz. Vendeu caro, valorizou por demais o título do Vitorense
e, obviamente, colocou em alto grau de valorização e de merecimento esse título. Porque poderia ser dito assim, o Vitorense ganhou de ponta a ponta e ganhou no segundo, a decisão no quero do jogo, ganhou no primeiro. Tá, beleza. Sim, ganhou no primeiro. Mas venceu. Não é que ganhou, venceu no primeiro. Porque foi uma batalha épica, porque o Santa Cruz efetivamente jogou uma grande partida. Estar perdendo de 3-0, buscar o 3-2 na maneira que foi, e depois, com um jogador a menos, ainda estar mais perto do empate do que propriamente o Vitorense fazer o quarto, embora o Vitorense ainda tivesse perdido um pênalti, não acho que isso tão cedo o Santa ou alguém consiga fazer. Por isso, reputo uma final, sim, em grande estilo. Fez bem, sim, o Santa Cruz, o Vitorense vencer no primeiro, venceu por meritocracia, não seria arrastar um pouquinho até mais, mas poderia, num único jogo, como a gente reputou aqui, perder o título. Diga também isso. A Rose botou, eu concordo contigo. E eu te agradeço, Rose. Me fazes feliz nisso, porque às vezes é muito difícil a minha posição. Porque a gente se expõe demais, a gente tem que dizer coisas, por exemplo, eu estava com o Ney José na cabine, eu estava com o Ney José transmitindo a decisão, e eu dizendo assim, eu quero que ganhe o Santa Cruz, né? Qualquer outra pessoa, torcedor da rádio, não, disso motivo, eu gostaria de ter um segundo turno, né? Eu gostaria que estivesse no jogo para a gente ter transmissão, para brincar isso. Mas isso é uma situação que a gente tem esse direito de brincar, de falar, de expor e reconhecer uma estrutura que era um crime se o Vitorense perdesse o título. E os outros podem se ofender comigo, como agora vocês poderiam estar chateados, a gente está bobagem. Ganhamos o jogo, estávamos com 3-0, tiramos o freio de mão, e papapá, flochemos, não sei o quê. Poderia também eu passar por essa situação. Eu fico muito feliz, Luanzi, que tenhas entendido, né, olhando da arquibancada, que é diferente, de repente, do Rogério, que estava sentindo a atmosfera do campo, disse, não, o jogo teve sempre na nossa mão. Pode. É uma ótica de uma outra atmosfera. Pode o Lobão, pode qualquer outro diretor. Disse, não, a gente tá louco lá. O jogo teve sempre na nossa mão, nós sentimos ali e tal, puxamos um pouquinho, podíamos apertar e ganhar a qualquer momento. Ok, eu também respeito isso. Mas é que a gente, olhando de fora, numa outra atmosfera, e pelo que sentimos ali, essa mesma situação que você teve, que você concorda comigo, eu acho que muita gente também teve. E por isso é que o Vitorense tem o título por meritocracia. Ninguém deu nada para o Vitorense. Ele não atropelou ninguém. Ele fez por merecer, jogo a jogo, estrutura tática, técnica, organizacional no entorno. No amador, ter a estrutura que o Vitorense teve não é muito fácil, não. É claro que tem aí diretores expoentes que trabalham com esse incansável Ney José, mas tem uma Rose que é a mãezona dos atletas, que desde a comida, que desde para ver o que os guris estão fazendo em dia de treino, véspera de jogo. Tem o Rogério, que é efetivamente um psicólogo para a gurizada. Tem o Lobão com o seu trabalho, que não se ofenda, Lobão, comigo, quando eu digo que você é o técnico no papel, mas institucional é o Rogério, não se ofenda comigo. Sou eu que digo isso, então eu aguento o tranco. Mas eu digo assim, tem teu dedo ali, tem toda a dedicação, sim, Lobão. Eu reconheço isso também, como reconheço o trabalho do Ico dando suporte, esse Ney José incansável, o próprio Jesus, que é diretor presidente da Liga Vitorense, é efetivamente partícipe nesse título. E todos os outros, todas as outras pessoas que partilham, o Joel, incansável Joel, que eu conheço o trabalho, sei lá, tantas outras pessoas. Enfim, e como tenho que fazer essa reverência também ao Santa Cruz. Eu sei que não é só o Aloysio é obviamente o coração disso tudo, mas ali também tem o Luiz Maria, tem o Manuel, tem uma diretoria muito organizada. São poucas as pessoas? Sim, eu reconheço isso. Mas também tem uma unidade sincronizada de sentimento, de dedicação, de verdade passada para os jogadores, de reconhecimento, de saber que o outro é superior, sim, mas que nós podemos fazer, que façamos o nosso limpinho. Ouvir o Aloysio dizendo uma situação, eu vou ficar sem 6 jogadores, eu não gostaria de jogar nesse domingo, se marcasse para o outro, para mim estava bom, mas se tiver nesse aqui, eu vou jogar sem os 6 ou 7, eu vou ali, meus atletas vão estar lá. E assim o fez, com dignidade. É para poucos isso. Eu participo quase de todas as reuniões, eu vejo os embates, eu vejo as discussões,
Eu vejo um ressurgimento do nosso futebol, sim. A partir dessa mentalidade que eu vejo, principalmente nesses novos treinadores, porque quem vem de muitos anos, vem ainda com aqueles resquícios. É natural isso. Mas essa chafra nova, com esse formato de mentalidade, vendo uma outra plataforma de cativar principalmente quem participa do esporte, é preciso usar esses novos formatos de ferramenta e entender esse novo sistema. Eu acho que vem sim uma recuperação muito grande do nosso futebol. Isso passa inevitavelmente pela Liga, manutenção desse trabalho da Liga e do suporte melhor financeiro da nossa prefeitura. O prefeito vai estar comigo aqui quinta-feira, eu vou colocar isso para ele. Se Deus quiser, quinta-feira o prefeito vai estar aqui. Eu gostaria de ver um suporte maior financeiro para o campeonato do ano de 2020 já previsto no orçamento. Gostaria de ver. Dá para botar na LDO ali. Poxa, o campeonato tem categoria de base, tanto assim. Já prevê ali. Eu acho que isso é possível. Ah, não tem. Pede um apoio da Câmara que pode repassar um pouquinho da verba que sempre devolve para o poder público. Pode repassar um pouquinho mais. 5 mil, 6, 10. Dá para fazer isso aí sim. Porque isso não é efetivamente comprar troféu. Isso é efetivamente dar uma opção de lazer, qualidade de vida para nossas categorias de base e dar uma opção a mais que nós perdemos. A criminalidade. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe que a luta contra as guerras, contra a droga é praticamente invencível? Quem é o leigo que não vai... Qual é o mais são do sangue que não sabe disso? Mas a gente vai se entregar? Eu sei que é difícil, a gente vê no Rio, vê em São Paulo, se não mudar todo um sistema de vigilância, de responsabilização, de punição principalmente, mas também das estruturas. A polícia não pode enxugar gelo todos os dias. Prende na fronteira, no outro dia solta e está de novo na casa das pessoas. É um fim. É uma luta sem fim. Mas nem por isso nós tenhamos que deixar de lutar, de acreditar. Eu acredito. Eu faço a minha parte. Então eu gostaria que também as pessoas que podem, exemplo, poder público, eu gostaria de que tivesse um pouquinho mais de dinheiro. Ah, 20 mil é tudo que tem. Eu até entendo a situação do país, a situação do município. Ah, cortamos despesa. Eu até reconheço isso. Mas dá sim para ser mais. Dá para ser lá batendo os 40. Ah, mas é muito! É muito por quê? Vamos trabalhar com categorias de base. Vamos dar o suporte um pouquinho. Porque não pode deixar morrer as categorias de cima, porque senão para que tem as categorias de base, quando chega em cima não tem nada para fazer? Não. Tem que dar um suporte e a manutenção. E cada diretor, cada estrutura vai se organizando. Aos pouquinhos, quem sabe, nós não voltemos a ter aquilo que nós tivemos sempre toda a vida, a pujança do esporte em Santa Vitória do Palmar. Por que defendo isso, meus amigos? Porque nós não temos outra coisa para fazer. Nós estamos a 250 quilômetros do nosso próximo centro de eventos. Quem tem dinheiro, eu sei que é possível. Pega o carro, bota a gasolina e vai. E o resto? E o resto? Dependemos que a cada vez, uma vez no ano, tenhamos um show que contestamos, se é necessário, tanto dinheiro, se é 60 mil como agora. Uns contestam, dizem que é muito, outros dizem que é pouco, outros dizem que era melhor ter distribuído para os grupos daqui. Cada um tem a sua ideia. Né? Mas a verdade é que nós ficamos à mercê disso. De tanto nada que temos, que o pouco que nos vem passa a ser o muito e seja a ser maravilhoso. Quem sabe não aprendamos também a desenvolver o nosso. O esporte nosso é riquíssimo. Não perde nada para nenhum esporte na Zona Sul, mesmo para municípios maiores, como Canguçu, São Lourenço, Pelotas, São José do Rio Grande. Não perdemos nada. Ah, mas eles têm uma linha profissional. Na linha profissional não aprendemos a entrar. Mas na amadora, não perdemos nada. Eu já fui daqui com Dunas, eu já fui daqui com o Vitorense, eu já saí daqui com o Brasil. A gente joga de igual para igual. Dá um pouquinho de estrutura para a gente, para ver como a gente faz bonito. Então, poder público, vamos olhar. Vamos segurar uma verbinha aí, vamos na LDO, vamos colocar, vamos deixar segurado. E cada diretoria que faça suas prestações de conta, que faça tudo direitinho, para que todos, assim como é para o carnaval, tem que ter. Essa é a minha bandeira, essa é a minha luta. A partir principalmente de quando vi o resgate das categorias de base, desde aí com o trabalho do Bruno Coelho, que agora campeão lá com a Sub-16, com a galera, enfim, mas os outros que estão
seguindo, não podemos parar. Não podemos parar. Tá bem? Vitoriense, parabéns. Santa Cruz, parabéns. Liga Vitoriense de Futebol, parabéns. Arbitragem, parabéns. Não vou aqui citar pontos que a gente viu que são erros. Parabéns pelo trabalho no conjunto todo. Árbitros formados em cima da perna, como a gente costuma dizer, da última hora, trabalhando por pouco mais de nada, como a gente costuma dizer. O valor financeiro não vale a dor de cabeça, porque um árbitro que trabalhei por 40, 50 reais, eu ouvindo um monte de desaforo de gente no microfone, feito eu, dizer que ele está errado, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer... Meu Deus do céu, se eu vou para o lugar dele, eu vou fazer a mesma coisa ou pior. Entendeu? Então eu valorizo isso. Tá? Quem teve a coragem de pegar um apito, formado a pau e a ferro, como a gente costuma dizer, e possivelmente venham dar sim um bom caldo. No todo, o trabalho foi sim positivo. Parabéns aos árbitros. Eu poderia aqui, se eu errar, faltar alguém, Edilson, Renan, Paredão, Peladinho, Tuca, o Paulo Lima acho que não trabalhou no Sub-17, mas eu estou falando do Sub-17. E quem apostou na gurizada. Na final, teve alguns errinhos? Teve, mas trabalharam bem. No conjunto da obra foram muito bem. E erro todos nós temos, e eu aqui erro muito mais do que os outros, muito mais do que as críticas que eu faço para todo mundo. Mas é a condição que a gente tem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Claro que daqui a pouco a gente volta com o Citadino Adulto, e aí vem a última resenha da noite. Tá legal? Se tiver um abraço aí, Tamires, alguma coisa que você quiser, você me manda. Tá bem, mandar um abraço aqui para Alexandra da Silva de Oliveira, que disse que está assistindo. Muito obrigado. Dalcir Silva, Rose Santos, Cleito Rodrigues, Cauê Lacerda, Abimael Silveira, Malik Silveira Khaled, Dalcir Silva, pessoal todo conectado com a gente aqui, Muito Joel bem. Santos. Só lembrando, Tamires, que a gente ainda tem agora, depois aqui aparecer todos os dados, nós temos 3 chuteiras, né? Nós temos uma chuteira do Sport Life, uma chuteira da Casa Repesca e uma chuteira da Pé Quente, tá? Para os melhores do campeonato, o goleador, o melhor jogador, o destaque, e além de o custeio da passagem para Teutônia, com tudo pago, para o atleta também aí, escolhido pela nossa organização e pelos partícipes aí no Sub-17. Tá bem. Alexander Mirapalhetti, também William Acosta. Muito bem. Ney José, Mauro Edu Amaral, o pessoal que está lá na praia, Janderson, Rogério, Rian, Dalcir, Felipe, enfim, toda Muito a galera bem. que nos acompanhou aí. Então tá, o pessoal que está na maior praia do mundo aí, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com a última live do dia, ou da noite, com as informações do primeiro jogo da decisão entre Rio Branco e Brasil. Até já.